frequentemente considerado a banda mais influente de todos os tempos. Mas o que faz com que The Beatles seja tão icônica ao redor do mundo? A resposta está na presença de Paul McCartney, frequentemente considerado o coração e a alma do grupo. Curiosamente, o que as pessoas obsessivamente admiram não é apenas o gênio musical de McCartney ou seu papel no sucesso dos Beatles, mas a história surpreendente de sua vida, repleta de desgostos, tragédias e perdas pessoais que poucos poderiam imaginar. Neste vídeo, finalmente vamos desvendar a jornada turbulenta de Paul McCartney e revelar a história não contada por trás do homem. Nos primeiros anos de sua vida, Paul McCartney enfrentou uma perda devastadora que moldaria seu futuro de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Em 1956, uma tragédia atingiu a família McCartney quando a mãe de Paul faleceu de câncer de mama, deixando-o para navegar por um mundo sem ela. Esse evento doloroso se tornou a espinha dorsal emocional de Let It Be, uma das músicas mais icônicas dos Beatles, e pode até ter influenciado as letras tocantes de Yesterday. Durante uma conversa sincera com Stephen Colbert, McCartney admitiu que, no início, não percebeu o quanto a morte de sua mãe havia afetado sua música. No entanto, com o tempo, ele passou a entender o quanto a ausência dela moldou sua jornada artística. McCartney também compartilhou uma revelação comovente sobre o vínculo com John Lennon, observando que ambos os homens haviam experimentado a perda de suas mães na adolescência, o que criou uma conexão única e silenciosa entre eles. Lennon, que tragicamente perdeu sua mãe aos 17 anos, havia conhecido Paul recentemente, quando os dois compartilharam essa dolorosa semelhança. Enquanto Paul lidava com a dor de seus primeiros anos, um novo capítulo de sua vida começou a se desenrolar. Após a partida de Stuart Sutcliffe, o baixista original dos Beatles, que saiu para seguir outros empreendimentos artísticos, a banda enfrentou a difícil tarefa de preencher o vazio deixado para trás. Em 1960, como relatado pelo Ultimate Classic Rock, a busca da banda por um baixista permanente os levou a um ponto de decisão. Chas Newby preencheu o cargo por um breve período, mas sua estadia foi curta, deixando Paul em uma posição desafiadora. Sem um baixista dedicado à vista, McCartney, que originalmente tocava guitarra solo, foi repentinamente colocado em um novo papel. Refletindo sobre o momento, ele se lembrou. Foi como, não temos um baixista. E todo mundo meio que virou e olhou para mim. Eu estava um pouco sobrecarregado com isso, na verdade. Era como, bem, então melhor ser você. Eu não acho que você teria visto o John fazendo isso. Com o tempo, McCartney se adaptou às necessidades em constante mudança da banda, passando da guitarra solo para a guitarra base. Quando sua guitarra quebrou, ele rapidamente assumiu o papel de pianista, demonstrando sua versatilidade. Eventualmente, Paul aceitou seu papel como baixista da banda. Embora não fosse seu primeiro instrumento preferido, ele abraçou o desafio com sua criatividade e determinação habituais. Sua capacidade de adaptação não passou despercebida. A Rolling Stone, mais tarde, reconheceu a habilidade de McCartney no baixo, classificando-o em 9º lugar na lista dos 50 maiores baixistas de todos os tempos. Nos primeiros dias dos Beatles, o carismático John Lennon era o líder claro. No entanto, à medida que os anos 1960 avançavam, uma mudança silenciosa na dinâmica da banda fez com que McCartney assumisse o controle. Sob sua liderança, o grupo alcançou novos patamares de sucesso, mas esse período também marcou o início das tensões subjacentes dentro da banda. As raízes dessa transformação podem ser rastreadas até 1964,
quando McCartney deu um passo ousado ao terminar a parceria de composição com Lennon. Ele escreveu "Não Posso Comprar Seu Amor", que se tornou a faixa de abertura do próximo álbum da banda. Em retaliação, Lennon respondeu com A Hard Day's Night e a maioria das músicas do álbum homônimo. Essa rivalidade criativa se tornou uma característica definidora da parceria deles durante o restante da década. A disputa musical continuou, com McCartney compondo Yesterday, apenas para ser respondido por Lennon com Norwegian Wood. O padrão persistiu, com cada mestre respondendo aos esforços sonoros do outro. Lennon criando Strawberry Fields Forever, McCartney respondendo com Penny Lane. McCartney admitiu que essa competição foi uma ótima maneira de nos mantermos atentos um ao outro. Embora, como destaca o Far Out, houve momentos em que Lennon se sentiu desprezado. Em seu influente livro Revolution in the Head, The Beatles Records and the 60s, Ian Diamond explora as dinâmicas mais profundas em jogo, observando que Lennon podia sentir sua dominância criativa escorregendo. A partir desse ponto, McCartney não apenas cresceu como compositor, ele se transformou em um instrumentalista, arranjador, produtor e, de muitas maneiras, o líder musical dos Beatles. A colaboração estreita dos primeiros dias da banda deu lugar a uma relação mais complexa, marcada por egos artísticos e dinâmicas de poder em constante mudança, um sinal da transformação da banda à medida que atingiam novos patamares criativos. Em 1966, um estranho e persistente rumor começou a circular, alegando que Paul McCartney havia morrido em um acidente de carro e sido secretamente substituído por um sósia. De acordo com o Ultimate Classic Rock, o boato ganhou força durante a gravação de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sugerindo que a morte de McCartney havia sido encoberta e que seus companheiros de banda haviam encontrado um doppelganger para continuar a jornada musical dos Beatles sem interrupções. A Rolling Stone rastreia as origens bizarras desse mito até um misterioso telefonema que convenceu o DJ de rádio Russ Gibb a tocar The White Album ao contrário. O interlocutor insistiu que mensagens ocultas como Turn Me On, Dead Man e as supostas palavras de John Lennon, I buried Paul, eu enterrei o Paul, ficariam evidentes. Apesar de McCartney estar muito vivo, a lenda persistiu, alimentada por supostas pistas embutidas na arte do álbum, letras e videoclipes. Por exemplo, a capa de Abbey Road foi interpretada por alguns como uma procissão fúnebre simbólica, com McCartney sendo o morto. Em uma tentativa de pôr fim aos rumores, a revista Life enviou repórteres para localizar Paul McCartney em sua fazenda na Escócia. No entanto, como a Rolling Stone aponta, a resposta de McCartney foi tudo, menos convencional. Ele molhou os jornalistas com um balde de água. Imperturbável pela interrupção, McCartney finalmente concordou em dar uma entrevista e fazer uma sessão de fotos, esperando desmentir os rumores de uma vez por todas. Apesar de seus esforços, o mito persistiu. Ao longo dos anos, fosse McCartney ou seu suposto impostor, a lenda continuou a assombrá-lo, com Paul abordando o assunto em uma aparição no The Late Show with David Letterman, em 2009. Quando a década de 1960 chegou ao fim, os Beatles estavam presos em uma teia de tensões e ressentimentos mútuos. A trágica morte de seu empresário, Brian Epstein, em 1967, deixou um vácuo de liderança que expôs rachaduras na unidade antes forte da banda. Sem a mão firme de Epstein, as diferenças criativas ferveram sob a superfície, ameaçando desintegrar o grupo. O ponto de ruptura chegou em 20 de setembro de 1969, como recorda o Far Out. Apesar das insistências de seu novo empresário, Alan Klein,
Para que permanecessem em silêncio, John Lennon revelou a McCartney e Ringo Starr que estava deixando a banda. A separação, como conta a People, não foi uma surpresa total. Naquele momento, os Beatles já estavam cada vez mais distantes, seguindo suas próprias vidas, casamento, paternidade e projetos musicais individuais. Essa mudança foi especialmente clara nos caminhos divergentes de Lennon e George Harrison. McCartney, mais tarde, admitiu a natureza inevitável da separação, dizendo: "Devo admitir que já sabíamos que isso aconteceria em algum momento, por causa do intenso envolvimento de John com Yoko. John precisava dar espaço para ele e para a coisa dele com a Yoko." Por um breve período após o anúncio de Lennon, a banda permaneceu quieta externamente. Mas a tempestade finalmente se desfez em 10 de abril de 1970, quando McCartney fez o anúncio oficial de que os Beatles haviam se dissolvido, como observou o History. Após a separação, McCartney iniciou sua carreira solo, como relata o Who Discovered Music. Seu primeiro álbum solo, lançado apenas uma semana após o fim da banda, marcou o início da jornada de McCartney rumo à independência artística. O álbum de estreia auto-intitulado de McCartney mostrou sua visão musical única, com ele assumindo os papéis de compositor, multi-instrumentista e único produtor. Embora o álbum tenha recebido críticas mistas inicialmente, ele passou a ser reconhecido como uma das maiores conquistas de sua carreira. Seu próximo projeto, Ram, seguiu um padrão semelhante de ceticismo inicial. O Ultimate Classic Rock agora classifica Ram como o segundo melhor álbum pós-Beatles na carreira de McCartney, mas quando foi lançado em 1971, foi recebido com críticas severas. O Pitchfork chegou a descrevê-lo como odiado pelos críticos contemporâneos. Imperturbável pela reação negativa, McCartney seguiu em frente com seu terceiro álbum solo, Wildlife, que marcou o início de sua colaboração com a banda Wings. Ao contrário de seus trabalhos anteriores, Wildlife não passou por uma reavaliação posterior ou por uma nova apreciação. Na época, a Rolling Stone foi direta em sua crítica, chamando o álbum de musicalmente flácido e liricamente impotente, trivial e sem efeito. Infelizmente, essa crítica persistiu, e Wildlife ainda é visto como uma das contribuições menores de McCartney. A icônica parceria de composição entre John Lennon e Paul McCartney deixou uma marca indelével na história da música pop. A jornada deles começou em 6 de julho de 1957, quando o destino interveio em um show dos Quarrymen, a banda de skiffle de John Lennon. Um amigo em comum apresentou McCartney a Lennon, criando uma conexão musical que revolucionaria a indústria da música. À medida que os Quarrymen evoluíram para os Beatles, Lennon e McCartney se tornaram as forças motrizes por trás da criatividade da banda. Juntos, criaram melodias atemporais que ressoariam por gerações e elevariam os Beatles a uma fama sem precedentes. No entanto, conforme as pressões da fama aumentavam, rachaduras começaram a se formar na relação entre Lennon e McCartney. A desintegração da banda marcou o início de um capítulo volátil na amizade deles. Cartas amargas foram trocadas, e o espírito colaborativo que antes existia foi substituído pela rivalidade. A canção Too Many People, de McCartney, e a retaliatória How Do You Sleep, de Lennon, se tornaram emblemáticas da animosidade que havia substituído a antiga unidade. Os versos mordazes de How Do You Sleep? A única coisa que você fez foi yesterday, e desde que você se foi, você é apenas another day. Falaram volumes sobre a amargura que havia permeado a amizade antes inseparável deles.
Apesar dos anos de tensão, o tempo gradualmente curou a rixa entre McCartney e Lennon. As feridas dos seus desacordos artísticos e pessoais começaram a cicatrizar e, aos poucos, um senso de reconciliação surgiu. Nos últimos anos de vida de Lennon, os amigos, antes distantes, encontraram um terreno comum novamente. Suas conversas, antes dominadas pelas complexidades da composição musical, passaram a abordar tópicos mais simples, mas igualmente significativos, como a vida familiar e até os pequenos prazeres do cotidiano, como assar pão. McCartney frequentemente refletia sobre a última conversa que teve com Lennon, com um profundo carinho, lembrando da camaradagem que compartilharam nesses últimos momentos. Em vez de revisitar disputas antigas ou legados musicais, o papo dele se concentrou em temas universais como amizade e família. Linda McCartney recordou as palavras de despedida de Lennon para Paul com grande emoção. Pense em mim de vez em quando, velho amigo. Enquanto a relação de McCartney e Lennon teve altos e baixos, o vínculo entre Paul e George Harrison foi ainda mais tenso. Um dos momentos mais reveladores dessa dinâmica conturbada foi o envolvimento de Harrison na faixa de Lennon de 1971, How Do You Sleep? Zrenia, onde ele tocou guitarra, um gesto que destacou as crescentes divisões entre eles. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, em 1974, Lennon e McCartney não apenas começaram a conversar novamente, mas também a tocar juntos. Enquanto isso, Lennon e Harrison se juntaram a Ringo Starr para colaborar em canções para o projeto solo do baterista. Rumores sobre uma reunião dos Beatles circularam, mas Harrison rapidamente descartou a ideia. Ele deixou claro sua posição comentando: Paul é um ótimo baixista, mas ele é um pouco excessivo às vezes. Para falar a verdade, eu entraria em uma banda com John Lennon em qualquer dia, mas eu não conseguiria entrar em uma banda com Paul McCartney. Harrison, muitas vezes ofuscado pela dominância criativa de Lennon e McCartney, se viu à margem, uma dinâmica que gerou crescente frustração. Em 1969, depois de sair de uma sessão de gravação, Lennon sugeriu até substituir Harrison por Eric Clapton, um momento que destacou a tensão crescente dentro da banda, conforme relatado pela Biography. A discórdia entre Harrison e McCartney persistiu por muitos anos. Não foi até a metade dos anos 1990 que os dois finalmente se reconciliaram, unindo forças brevemente para realizar um medley de suas músicas clássicas, como apontado pela Forbes. À medida que os Beatles se aproximavam do fim de sua lendária trajetória, uma nova força musical surgiu, cativando o público quase tão intensamente quanto os Fab Four um dia fizeram. Os Jackson 5, uma talentosa família de jovens músicos, ascenderam à fama no final dos anos 1960, com Michael Jackson eventualmente superando suas origens para se tornar um ícone global. Nos anos 1980, Michael Jackson e Paul McCartney formaram uma parceria musical intrigante, que logo seria marcada por controvérsias. A parceria começou com McCartney escrevendo Girlfriend, uma faixa inicialmente destinada a Jackson. Ela apareceu pela primeira vez no álbum London Town, de 1978, do Wings, mas depois foi incluída no álbum Off the Wall de Jackson. Essa colaboração preparou o terreno para uma série de esforços conjuntos de sucesso, incluindo o hit The Girl Is Mine, do revolucionário Thriller de Jackson, além de The Man e Say Say Say, no Pipes of Peace de McCartney. No entanto, à medida que sua colaboração musical florescia,
tensões começaram a surgir sobre o tema dos direitos autorais de música. McCartney, que havia adquirido o catálogo de Buddy Holly, compartilhou com Jackson a importância de possuir os direitos sobre a música. Esse conselho, sem o conhecimento de McCartney, levou Jackson a tomar uma atitude que logo tensionaria o relacionamento deles. Em 1985, Jackson fez um movimento que gerou manchetes ao comprar o catálogo completo dos Beatles, uma decisão de negócios que abalou o mundo da música. McCartney, pego de surpresa pela aquisição, expressou sua frustração dizendo: "Eu acho que é suspeito fazer algo assim. Ser amigo de alguém e depois comprar o tapete onde ele está em cima." A situação piorou quando Jackson permitiu que as músicas dos Beatles fossem usadas em comerciais, o que alimentou ainda mais a decepção de McCartney. Enquanto isso, a vida de McCartney fora da música foi profundamente moldada por seu relacionamento com sua futura esposa. Em 1967, a fotógrafa Linda Eastman se viu no centro de uma oportunidade extraordinária quando começou a trabalhar com os Beatles. Antes de se juntar aos Beatles, Eastman já havia construído uma reputação ao fotografar músicos icônicos como Bob Dylan, Janis Joplin e os Grateful Dead. Mas foi durante seu tempo com os Beatles que Linda conquistou o coração de Paul McCartney. O relacionamento deles floresceu e eles se casaram em 12 de março de 1969, marcando o início de um amor profundo e duradouro. O casal construiu uma vida juntos, criando 3 filhos, Mary, Stella e James, e também abraçando Heather, filha de Linda de seu casamento anterior. Nos anos 1970, Paul e Linda se aventuraram no mundo da música como uma dupla, formando a banda Wings. Apesar dos compromissos profissionais, sempre colocaram a família em primeiro lugar, equilibrando as exigências das turnês com as alegrias e desafios de criar seus filhos. Além de suas contribuições musicais, Linda McCartney continuou sua carreira como fotógrafa e foi uma defensora ferrenha do vegetarianismo e dos direitos dos animais, causas pelas quais era profundamente apaixonada. Em 1995, a tragédia atingiu a família quando Linda foi diagnosticada com câncer de mama, a mesma doença que havia levado a mãe de Paul. Juntos, enfrentaram a batalha, mostrando resiliência durante todo o doloroso processo. No entanto, Linda faleceu em 17 de abril de 1998. Em uma entrevista comovente à BBC, Paul refletiu sobre a experiência, destacando a falta de conscientização e diálogo sobre o câncer de mama na época. Ele falou abertamente sobre a atmosfera estoica, mas também revelou sua própria luta emocional, admitindo que passou por um ano inteiro de luto e lágrimas após sua morte. Após a morte de Linda, Paul entrou em um novo capítulo de sua vida, casando-se com a modelo e personalidade da mídia Heather Mills. No entanto, a união foi recebida com reações mistas, particularmente por parte de Stella, filha de Paul, que tinha reservas sobre o novo relacionamento de seu pai. O casal teve uma filha, Beatrice, mas o casamento, repleto de dificuldades, terminou em divórcio após apenas 6 anos. O divórcio se tornou uma sensação da mídia, atraindo o mesmo nível de escrutínio público de separações reais de alto perfil. Como relata o Ultimate Classic Rock, Paul e Heather usaram o mesmo time de advogados que representou o príncipe Charles e a princesa Diana durante seu divórcio. Apesar das tentativas de resolver a situação de forma privada, um acordo de confidencialidade foi quebrado, e os detalhes confusos da separação se tornaram públicos, repletos de acusações e contra-acusações. Durante o divórcio, Mills acusou Paul McCartney de abuso
e uso indevido de drogas, enquanto Paul contra-atacou com acusações sobre a irresponsabilidade de Mills e seu comportamento rude com sua equipe. A situação escalou quando Mills fez a chocante alegação de que Paul também teria abusado de sua falecida esposa, Linda McCartney. Em resposta, Stella McCartney, filha de Paul e Linda, disputou publicamente essas acusações, expressando sua preocupação com a decisão do pai de se casar com Mills. O divórcio foi finalizado em 2008, com Mills recebendo uma compensação de $30 milhões, bem menos do que os 150 milhões que ela inicialmente havia exigido. O juiz do caso foi extremamente crítico em relação a Mills, descrevendo-a como uma testemunha nada impressionante e apontando várias inconsistências em seu depoimento. Apesar da intensa atenção da mídia, Mills se defendeu, enfatizando seus mais de 20 anos de trabalho filantrópico. No entanto, apesar da turbulência, Paul McCartney eventualmente encontrou um novo capítulo em sua vida pessoal, casando-se com Nancy Shevell em 2011. O casal permanece junto desde então, marcando um período mais estável e duradouro para o lendário músico. A relação de Paul McCartney com as drogas remonta aos primeiros dias dos Beatles em Hamburgo, onde a banda usava Preludin para manter a energia durante longas apresentações. Seu primeiro encontro com a maconha aconteceu em 1964, cortesia de Bob Dylan, em um quarto de hotel em Nova York. McCartney se lembrou de como ficou muito chapado e riu incontrolavelmente durante a experiência. A maconha logo se tornou uma parte regular da vida de McCartney, influenciando tanto sua criatividade quanto suas composições. Por exemplo, ele mencionou a frase "outro tipo de mente" em Got to Get You Into My Life, uma referência direta à cannabis. Enquanto filmava Help, McCartney era conhecido por fumar maconha ocasionalmente a caminho do estúdio, o que levou a momentos de esquecimento no set. O diretor Richard Lester certa vez ouviu uma conversa em que McCartney foi incentivado a experimentar heroína, sugestão que ele rejeitou firmemente. A cocaína fez parte da experiência de Paul McCartney durante a gravação de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mas ele eventualmente parou de usá-la devido à tristeza e melancolia que ela lhe causava. Embora inicialmente relutante, McCartney experimentou LSD pela primeira vez no final de 1966 e fez sua segunda viagem de ácido em março de 1967 com John Lennon. Ele se tornou o primeiro Beatle a falar abertamente sobre a droga, afirmando que ela o tornava um membro melhor, mais honesto e mais tolerante da sociedade. O apoio de McCartney à legalização da cannabis veio à tona em 1967, quando ele, juntamente com os outros Beatles e o empresário Brian Epstein, apoiou um anúncio no The Times. O anúncio pedia a legalização da cannabis, a liberação de indivíduos presos por posse e mais pesquisas sobre os usos médicos da maconha. No entanto, a postura aberta de McCartney sobre a cannabis teve consequências legais. Em 1972, ele foi multado na Suécia por posse e, em 1973, foi condenado na Escócia por cultivo ilegal. Essas acusações relacionadas a drogas causaram dificuldades para ele obter um visto para os Estados Unidos, o que ele só conseguiu resolver em dezembro de 1973. Seus problemas legais não terminaram por aí. Linda McCartney assumiu a responsabilidade por uma acusação de posse de maconha em Los Angeles, em 1975. Em 1980, durante uma turnê no Japão, McCartney foi preso e deportado depois que a alfândega encontrou cannabis em sua bagagem. Em 1984,
McCartney enfrentou mais uma acusação de posse de maconha, desta vez em Barbados, resultando em uma multa de $200. Após retornar à Inglaterra, ele defendeu sua posição, enfatizando que a cannabis era menos prejudicial do que substâncias legais como álcool e tabaco. Em 1997, ele se manifestou a favor da descriminalização da cannabis, argumentando que punir os usuários era injusto. Após décadas lidando com uma relação complexa com as drogas, McCartney decidiu parar de usar maconha em 2015. Ele explicou sua decisão dizendo que era, em parte, para dar um exemplo melhor para seus netos. Esse foi o fim de um longo capítulo de uso de substâncias em sua vida. Quais são suas opiniões sobre as lutas de Paul McCartney?